A pergunta de Deus que busca restaurar. Ontem vimos como o pecado produziu vergonha e levou o ser humano a esconder-se da presença de Deus. Hoje avançamos no relato e ouvimos o que a Escritura declara em Gênesis capítulo 3, versículo 9, porque aqui se abre um momento decisivo na relação entre Deus e o ser humano. A palavra de Deus diz: Mas o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde estás? Depois do pecado e depois do esconder-se, Deus chamou. Não ficou em silêncio nem se afastou. Tomou a iniciativa. A voz de Deus não desaparece quando o ser humano falha, mas se faz ouvir para abrir um caminho. Deus chamou não porque ignorasse o que havia acontecido. Nada se oculta diante dele. Se perguntou, foi para confrontar o coração do homem e abrir o caminho para a restauração. A pergunta não é geográfica, é espiritual e aponta para a condição daquele que se afastou. Aqui há uma verdade firme. Esta é a primeira pergunta que Deus faz ao ser humano na Escritura, e não é uma pergunta de condenação, mas uma que abre a possibilidade de restauração. Antes de pronunciar juízo, Deus abre um diálogo. A graça de Deus se manifesta antes da correção. Deus chamou o homem primeiro, porque sobre ele havia responsabilidade espiritual. O pecado trouxe desordem, mas Deus mantém sua ordem. Mesmo quando o ser humano falha, Deus não abandona seu propósito. O pecado rompe a relação com Deus e afasta o ser humano de sua presença, mas não consegue silenciar a voz de Deus. Aqui compreendemos que Deus chamou aquele que se escondeu. Deus permanece presente mesmo quando o ser humano se esconde. O propósito dessa pergunta não é humilhar, mas convidar a sair do esconderijo e voltar à comunhão com Deus. Hoje essa pergunta continua viva. Hoje Deus te pergunta: onde estás? Não para condenar, mas para restaurar. Porque o desejo de Deus não é o juízo, mas a restauração da relação com Ele. O eco da voz de Deus: